seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Bom dia, irmãos. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Sabe, irmãos, eu estou muito alegre de estar aqui nessa manhã. É muito bom estar aqui. É muito bom a gente estar junto para adorar a Deus, para derramar o nosso louvor, para cultuar o nosso Deus. Ele tem coisas grandiosas. Ele fez muito por nós. Nós não estamos aqui para assistir um culto de manhã. Nós estamos aqui para cultuar ao nosso Deus pela manhã. Aleluia. E o nosso Deus é um Deus que fala conosco. Então, quando nós nos reunimos, quando nós estamos nessa unção coletiva, quando nós estamos juntos, o braseiro está aceso, o Senhor é um Deus que fala, que derrama sobre nós bênçãos, que fala ao nosso coração, que nos fortalece. E eu tenho certeza que essa é uma manhã de fortalecimento, de instrução poderosa para a sua vida. Eu tenho certeza que aquilo que o Senhor tem para entregar nessa manhã vai transformar a sua vida, vai mudar a sua vida, vai transformar o curso da sua vida, amém? Aleluia. Então esteja atento. Nós estamos num culto de fundamentos, e quando nós falamos sobre fundamentos, nós vamos trazer coisas que são a base daquilo que é a vida cristã, que é o nosso ministério. Amém? E nesse mês, em especial, nós estamos comemorando 13 anos debaixo da direção, da liderança do pastor Calxande, ou pastor Cláudio. Calxande é para os outros. O pastor Cláudio e a Marcela, que nós temos a honra de estamos debaixo dessa visão. E eu sei porque foi em junho de 2012. Tá certo, pastor Josias? 2012. Eu estava aqui. Estava tocando guitarra, mas estava aqui. Amém. E tem tudo a ver o que nós vamos falar hoje como o fundamento. Sabe, irmãos, há fundamentos que vão nos trazer capacidade cada vez maior. Eu costumo fazer essa analogia toda vez que eu falo de fundamentos, que um prédio, o que determina até onde um prédio pode ir é o fundamento. Não é verdade? Porque se você fizer um fundamento para um prédio de 2 andares e colocar 5, ele vai cair. E o que determina até onde Deus pode colocar coisas sobre a sua vida é o fundamento da sua vida. Se a sua fundação está forte e fortalecida, Ele pode colocar mais coisas sobre a sua vida. Mas se o fundamento ainda está fraco, se ainda não está exercitado de modo correto, se Deus colocar muita coisa sobre a sua vida, você cai. Quantos estão entendendo? Então, quando Deus trata de fundamentos, quando Ele traz fundamentos para a gente, Ele está só aumentando a nossa capacidade. Glória a Deus. E é interessante que o princípio que eu quero falar hoje, nós vamos tratar sobre honra e gratidão. E hoje eu quero tratar especialmente sobre a honra. Porque se a gente compreender a ideia, esse princípio de honra, sabe, queridos, isso vai nos levar a um novo nível. Tudo que nós recebemos de Deus na nova aliança é por meio da fé. Você pode dizer isso. É a fé que traz de Deus, é a fé que recebe da graça de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a honra nada mais é do que uma expressão da sua fé. E se você entende que Deus faz algo e você honra isso por fé, há recompensas dessa honra. Quando Deus vai fazer algo sobre a terra, e até mesmo quando Ele enviou o Messias, quando Ele enviou Jesus, Jesus não andou sobre essa terra como o Deus Todo-Poderoso. Embora sendo Deus, Ele se esvazia da sua glória e anda nessa terra como um homem ungido pelo Espírito Santo. Havia uma unção agindo em Jesus. Quando Ele vai enviar os discípulos para serem testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e aos confins da terra, Ele diz: primeiro esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque a unção capacitaria eles a serem
testemunhas. Então, através da unção, Deus age por meio de homens e mulheres nessa terra. E quando nós colocamos a nossa honra em ação, quando nós honramos, nós não estamos honrando o ser humano. Nós estamos honrando a unção que se move através dele. E quando você honra a unção, você honra o que Deus está fazendo. Lá em Gênesis, quando Abraão vence na batalha dos reis, Abraão luta naquela batalha e ele vence, e ele entende que Deus deu vitória a ele. Então ele vai dar os dízimos. Só que para quem ele vai dar os dízimos? Ele procura Melquisedeque, rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele entrega os dízimos para Melquisedeque, porque ele entende que Melquisedeque era alguém que fazia algo da parte de Deus. Então ele não está só consagrando ou dando um presente para Melquisedeque, ele está honrando a Deus através de Melquisedeque. Você entende isso? Quando nós nos movemos em honra, nós estamos honrando ao Senhor. Nós estamos honrando ao Deus da obra, ao Deus que realiza as coisas. E quando honramos a Deus, a Bíblia diz que Ele também nos honra. Aleluia. Esse é um princípio poderoso que eu quero que você entenda comigo. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel vai contar a história de Davi. E é interessante como Davi, ele fugindo de Saul, fugindo da perseguição de Saul. 1 Samuel capítulo 22. Davi está fugindo da perseguição. Davi havia sido ungido rei porque Saul não honrou a própria unção que ele recebeu. Então Deus unge Davi em lugar de Saul para se tornar o rei de Israel. Só que Saul fica enciumado. Saul começa a perseguir Davi, a querer matar Davi. Davi foge. E ele chega até um lugar, a famosa caverna de Adulão. E quando Davi chega naquele lugar, ele se refugia. Eles se ajuntaram a ele. A Bíblia fala, abra 1 Samuel 22, que pessoas se ajuntaram a ele. E aquelas pessoas que se ajuntaram com Davi não eram pessoas de sucesso, não eram pessoas que estavam vivendo o melhor da vida, não é que estavam desfrutando de coisas grandiosas, pelo contrário, a gente vai ver no texto. Mas o mero encontro com Davi e o honrar a unção que estava em Davi transformou a vida daquelas pessoas. Você achou? Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Imagine, irmão, você já está na pior, correndo, fugindo, e o pessoal que se junta contigo é gente endividada, frustrado, amargurado de coração. Você fica pensando, vocês vão me jogar para cima ou para baixo? Mas sabe que honrar a unção transforma a vida. Quando eles encontraram Davi, o ungido de Deus, e eles honraram Davi, fizeram chefe sobre eles, eles estavam honrando a unção de Deus que estava sobre Davi. Esses homens podiam estar amargurados, endividados, com a vida ruim, mas eles não ficaram assim, porque ao encontrar a unção, tudo muda. Aleluia. Aleluia. Eles encontraram a unção. E essa transformação, nós vamos ver, esses 400, eles não se tornam apenas pessoas que acompanharam Davi, mas eles se tornam os valentes de Davi.
Eles se tornam um exército de Davi. Eles estão junto com Davi. E quando Davi se torna rei, eles estão lá com ele. A Bíblia diz que eu e você somos herdeiros com Cristo. Se participamos dos seus sofrimentos, se somos perseguidos por causa da verdade como Jesus, se somos perseguidos, sofremos por causa do ministério, por causa da unção de Deus que está sobre a nossa vida. A Bíblia diz, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Aleluia. Mas como eu disse para você, a honra, ela é uma expressão da fé. Honrar a unção é uma expressão de que você está crendo que a unção está ali presente, de que ela está se manifestando, de que ela está se movendo. E como a fé, a honra tem níveis. A fé, ela tem níveis. Não sei se você sabia disso. Jesus, ele censura os discípulos por causa de uma pequena fé. Por que eles não podemos expulsar um demônio? Na verdade, um jovem endemoniado, os discípulos não conseguiram. E eles perguntam para Jesus, por que a gente não conseguiu? Jesus fala, por causa da pequenez da vossa fé. Em outro momento, e existe um problema, eu sei que existe um texto em que Jesus fala, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira, planta-te no mar e ela vai obedecer. Mas entenda que existe uma versão que diz do tamanho de um grão de mostarda. Essa versão é apenas uma má tradução. É só uma tradução ruim. Porque no original não tem ali tamanho, só tem como um grão de mostarda. O tradutor entendeu que ele estava se referindo ao tamanho, mas na verdade Jesus não estava se referindo ao tamanho, mas à capacidade do grão de mostarda de, sendo pequeno, crescer e se tornar uma das maiores hortaliças. Amém? Então Jesus está falando que se você tiver uma fé, que ainda que comece pequena, que ainda que comece humilde, pequenininha, mas que ela cresça, que ela se torne grande, que ela aumente, ela vai realizar coisas extraordinárias. Amém? E como a honra é uma expressão da fé, a honra também pode crescer, aprofundar, e ela também vai ter níveis. Tanto a fé tem níveis que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13 que se eu tivesse tamanha fé ao ponto de transportar montes, a honra também, você pode ter níveis. E daquele grupo que se reuniu com Davi, daquele grupo que se juntou com Davi, a gente pode ver que existiam outros grupos, existiam níveis de honra diferentes naquele grupo. E eu vou chamar aqui só didaticamente, tá bom, gente? Mas eu vou chamar dos 3 níveis de honra. A honra dos 400, a honra dos 30 e a honra dos 3. Porque daquele grupo de 400, a Bíblia destaca 30, que foram grandiosos. E desse grupo de 30, ela destaca 3, que foram extraordinários. Aleluia. Isso significa, e aqui vai um pouquinho de matemática, o pastor José gosta, que o nível de honra que você exerce é diretamente proporcional às coisas de Deus que você vai experimentar. Quanto mais você honra a unção de Deus, mais você vai experimentar das coisas dele sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Quantos estão prontos para experimentar cada vez mais? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, a palavra honra, e aí a gente vai ter tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A palavra no Antigo Testamento de honra é kabod, que é uma palavra que tem um sentido de peso. Algo que você dá peso, que você dá valor. Tanto que essa mesma palavra é utilizada para se referir à glória de Deus. A glória de Deus como algo pesado, algo poderoso. A Bíblia conta até a história no livro de 1 Samuel, que quando os filisteus levaram a arca, uma criança nasceu.
E essa criança foi chamada Icabod, ou Icabô, como está escrito lá. Significa, e foi-se a glória de Deus. Então, o que significa honra? Significa dar peso, dar valor, considerar importante. A mesma palavra, não a mesma palavra, mas outra palavra no Novo Testamento, tem a mesma ideia no grego. Dar peso, dar importância. A gente pode ver isso muito facilmente na vida de Jesus, quando ele estava realizando milagres. Jesus já estava operando milagres, Jesus já estava realizando sinais, Jesus já estava fazendo coisas extraordinárias, e muita gente já estava dizendo, é um profeta, e não sei o quê. E quando Jesus vai à sua cidade, Nazaré, a Bíblia diz que ali ele não pôde realizar muitos sinais. Por quê? Porque eles diziam que era o filho do carpinteiro. Nós conhecemos. Então, diferente da honra, existe a familiaridade. É considerar comum, algo normal. Mas deixa eu te dizer, meus irmãos, eu sempre digo isso. Quando a unção de Deus está em manifestação, nunca é algo comum. Nunca considere comum algo que Deus disse a seu respeito. Nunca considere comum aquilo que Deus falou para a sua vida. Amém? Ainda que Ele tenha falado há 10, 15, 20 anos atrás. Eu vou abrir um parêntese aqui. Alguns arqueólogos fazendo escavações na fortaleza de Massada. Foi uma fortaleza onde os judeus se refugiaram e ali resistiram à dominação do Império Romano. É uma parte histórica de Israel. Eles encontraram sementes de tamareira. Essas sementes tinham 2000 anos. Eles pegaram algumas dessas sementes e plantaram. E o que aconteceu? Ela brotou. Sabe, queridos, não importa há quanto tempo Deus lançou a semente na sua vida. No dia que ela encontrar um solo fértil de fé, ela vai brotar. Fecha parênteses, vamos voltar para o que nós estamos pregando. Mas sabe, ali estava a honra significa isso. Você pode, muita gente, eu lembro da minha avó que ela cantava uma música que falava, sempre que leio a história de Cristo, fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto. Aí, como é que o pessoal sabe? Sentir sua mão. Essa música ela fala de pessoas que viram Jesus, que andaram com Jesus. Mas sabe que muita gente andou, viu Jesus, estava cara a cara com Jesus e não desfrutou nada. Herodes, Jesus estava preso, foi mandado para Herodes. Herodes olhou para ele, faz um sinal aí para mim. Ele estava com o Rei da Glória na frente dele. Mas por não ter honra, ele não viu nada de Jesus. Por outro lado, uma mulher invade a casa de um fariseu, onde Jesus estava jantando. E agarra os pés de Jesus, chora sobre eles, lava os pés com as suas lágrimas, enxuga com os cabelos e passa com bálsamo e beija os pés de Jesus. Isso é honra, irmão. Aleluia. E quando nós falamos de honra, eu queria falar sobre o primeiro nível da honra, a honra dos 400. Gente, isso aqui é só didático, tá? Não considero, não, que existe a honra dos 400, não. É só uma forma didática de eu separar para você entender. 400 pessoas se juntaram a Davi. 400 pessoas estavam ali com ele. E esses homens se tornaram os valentes. Esse nível de honra é a honra que reconhece algo de Deus, que olha para a unção e reconhece a unção. Ei, esse homem tem algo diferente. Deus está fazendo alguma coisa através dele. Esse aqui vai ser o rei. Eu vou me juntar a ele. Eu acredito nele. Eu reconheço ele.
Reconhecer a unção é o primeiro passo da honra, é a honra dos 400. Muita gente andou atrás de Jesus por causa dos sinais que ele fazia. Opa, fica firme. Andou atrás de Jesus por causa dos passos que ele, dos milagres que ele fazia. Jesus curava, então muita gente ia atrás dele. Muita gente queria encostar nele. Em João, no capítulo 6, logo depois que Jesus multiplicou pães e peixes, uma multidão queria ir atrás dele para fazer de Jesus rei. Não porque acreditava que ele era ungido, mas porque ele dava pão e peixe. Aleluia. Buscar Jesus só pelo que ele pode dar não é honra. Não me entenda mal, irmãos. Tudo o que Jesus tinha para dar e tudo o que ele oferece, você pode tomar posse e deve. Mas essa não é a única razão para você chegar perto de Jesus. Então, no capítulo 6 de João, Jesus resolve fazer um discurso, uma ministração para dar uma peneirada. E Jesus começa a falar: se vocês, aquele que comer a minha carne, beber o meu sangue, se não comer a minha carne, não beber o meu sangue, esse não tem parte comigo, não pode me seguir. E muitos judeus acharam esse discurso duro. Falaram: quem é que pode aguentar isso? E a Bíblia diz que dali diante, muitos deixaram de seguir Jesus porque ele disse essas coisas. Jesus não está dizendo: eu não quero que vocês me sigam para receber bênçãos, porque essas bênçãos já estão garantidas. Eu quero que vocês venham comigo para ter aliança comigo, para nós estarmos juntos, a minha vida em vocês, a sua vida em mim. E aí Jesus fala isso e muita gente vai embora. Aí Jesus vira para os 12. Você acha que ele falou: vocês vão ficar, né? Por favor. Não. Jesus vira para os 12 e diz: e vocês não querem ir também, não? Mas Pedro, pode falar o que quiser de Pedro, mas ele tinha umas boas tiradas. Ele diz: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. O primeiro nível da honra é entender que há algo de Deus ali. Eu não me movo por interesse. Eu me movo por reconhecer que Deus está fazendo algo através da vida de alguém, através do ministério, através da igreja, através de Jesus. Quando eu reconheço a unção de Deus se movendo, eu quero honrar a Deus. Eu reconheço Deus ali naquele lugar. Pedro reconheceu, falou: você é mestre vindo de Deus. Só você tem as palavras de vida eterna. Então eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar aqui. Esse é o nível de honra. E aqueles 400 honraram Davi porque ele era ungido, porque Deus estava fazendo algo através de Davi. E aqueles 400 experimentaram da vitória de Davi, se tornaram parte do reino de Davi. Amém? Mas existe um nível de honra um pouco mais profundo. Aleluia. A Bíblia fala sobre os 30. Isso está lá em 2 Samuel. Capítulo 1. Os oficiais de Davi. Capítulo 23. Aleluia. Deus é bom, amém? Capítulo 23. E aqui no capítulo 23, eu não vou ler tudo, mas ele vai falar sobre 30. E ele vai falar que esses 30, eles realizaram coisas extraordinárias. Se você ler o livro de 1 e 2 Samuel, você vai ver. Mas o que é interessante, queridos, Davi estava de trás das malhadas. Era um pastor. E a unção de Deus vem sobre ele. E Davi vence o urso, vence o leão, e daqui a pouco Davi vence o gigante.
todo o exército de Israel com medo do gigante. E Davi, por causa da unção que estava sobre ele, enfrenta e vence o gigante. E aí aqueles homens, esse nível de honra, esse nível dos 30, é um nível de honra onde eu não só entendo que Deus está fazendo alguma coisa através de alguém, ou através de alguma unção, através de uma visão, mas eu entendo que aquilo ali precisa ser parte da minha vida, e que eu preciso ser parte daquilo. Então, quando eu entendo isso, eu não só gosto, reconheço, honro aquilo no meu coração, mas eu coloco a minha vida, os meus recursos à disposição daquilo que Deus está fazendo. Eu me torno participante desse ministério, dessa unção. E essa unção, querido, quando você honra ao ponto de se entregar, de fazer parte da sua vida, isso vai se mover através de você também. Porque quando a Bíblia começa a relatar que Davi venceu o gigante, depois nós vamos ver que outras pessoas também derrubaram gigantes. E quem eram essas pessoas? Eram dos 30. É um negócio engraçado, né? Era difícil pra caramba vencer um gigante, depois ficou comum derrubar gigante. A unção. Aleluia. Jesus começou a operar curas. Tinha Jesus operando, daqui a pouco tinha 70 operando. Jesus envia os 70, porque eles fazem da vida deles, aquele ministério, parte da vida deles. E Jesus então outorga a eles, e eles começam a curar, a expulsar os demônios, e eles veem os sinais que Jesus fazia se realizando através da vida deles também. Sabe, um pouco antes de conhecer os livros do irmão Rega, os livros de T.L. Osborne, me associar a esse ministério, porque eu não nasci de novo no Verbo da Vida, eu vim de outras igrejas, eu conheço outros ministérios. E, irmãos, eu vou te falar, se você acha que é só aqui que acontece gente curando, não. É o poder da palavra, o poder da unção do Espírito Santo, amém? Nós cremos, nós temos a nossa fé, nós temos a nossa confissão de fé, mas o que eu quero é que você entenda que Deus não está preso a uma denominação. Só que o que era engraçado é que essas pessoas, muitas delas, e eu via pessoas sendo curadas, eu via pessoas recebendo oração, mas muitas delas faziam parecer que era algo, tipo assim, ele era o escolhido da Matrix. Sabe? É o Neo. Não, eu consigo, olha só essa unção de Deus sobre a minha vida. Então quando ele ia embora para casa, a unção ia junto, a cura ia junto. Mas quando eu comecei a conhecer, a ler os livros do irmão Rega, e a olhar a Bíblia com essa visão, eu percebi que aquilo que se moveu pode se mover em mim também. Você pode, sabe, é lógico que existem pessoas com dons específicos que vão agir sobre a vida dela, dons de curar e tudo mais, mas você pode impor as mãos sobre o enfermo e orar por ele. Nada impede. E quando eu descobri isso, eu falei, eu quero ser parte. Eu não quero só olhar, ficar vendo, eu quero ser parte disso. E aí quando aparecer alguém enfermo pela oração, vamos aí, vamos lá. Em nome de Jesus. Não sou eu, não tenho poder de curar ninguém. Mas a unção que está sobre essa visão, quando você honra ao ponto de trazer isso para dentro da sua vida, essa unção vai agir através de você também. Então pare de ficar falando, quem dera se Deus, quem dera se Deus. Não, essa unção vai se manifestar na sua vida, através de você, na sua família, na sua casa. Se levante, honre essa unção que está disponível para você. Porque, queridos, é muito mais do que os homens, é muito mais do que os homens que nós conseguimos ver. É Deus fazendo alguma coisa na terra, e eu quero ser parte disso. Aleluia, aleluia, amém?
aqueles homens abraçaram isso. E a Bíblia relata de muitos derrubando gigantes, porque se associaram à unção de Davi, que era a unção que derrubava gigantes. Aleluia. Se associe, honre a unção. E eu vou entrar agora no último e terceiro nível. Aleluia. Lembre-se que Jesus diz em João 14:12: aquele que crê em mim fará as mesmas obras, e obras até maiores, porque eu vou para junto do Pai. Mas existe um nível que é um pouco mais profundo. Existe um nível mais profundo que isso, de honra? Existe. E aqui nesse texto de 2 Samuel, ele vai falar sobre os valentes de Davi. Dos 30, ele destaca 3. Eu vou deixar para você ler em casa. Eu vou só citar para a gente ganhar tempo. Mas a Bíblia diz que esses 3 valentes estavam um dia com Davi acampados. Os filisteus tinham tomado ali Belém, estavam acampados em Belém. E eles ouvem Davi suspirar e dizer: quem me dera beber da água do poço que está em Belém. Davi não deu uma ordem. Davi só suspirou. Mas aqueles 3 homens, eles entram no acampamento dos filisteus, escondidos, vão até o poço, pegam a água e trazem para Davi. Aleluia. Sabe, meu irmão, existe um nível de unção, de honra, aonde você não só faz parte, mas aonde você se liga de coração com a unção que está ali, ao ponto de você passar a entender os desejos do coração, e esses desejos passarem a ser os desejos do seu coração também. Aqueles homens foram até lá, pegaram a água e trouxeram para Davi. E por outro lado, existe um alerta para os líderes, para ministros ou para todo mundo, que quando recebe a honra, Davi não abusa dessa honra. Davi poderia pensar: já que eles estão dispostos a fazer tudo o que eu mando, vou controlar, vou manipular. Davi fala: não, eu não vou beber essa água não. Ele pega a água, isso aqui é precioso demais, e ele derrama a água em oferta ao Senhor. Porque aquela honra não era para Davi. Aquela honra era para Deus. Aleluia. Davi pega aquela honra e derrama. E fala: eu não beberia essa água. Eu não posso beber essa água. Então Davi entende isso. Sabe, existe um nível de honra aonde você vai ouvir, você está tão perto ao ponto de ouvir os desejos do coração. Quando você honra a Deus, ouvir os desejos do coração de Deus. Quando você honra um líder, um profeta, alguém, um ministro, você vai ouvir os desejos do coração dele. E sabe, queridos, aqueles homens, por viver num nível de honra assim, desfrutaram de feitos extraordinários, de feitos grandiosos. Um deles foi Josebe. Ele matou 800 homens de uma vez só com uma lança. Capacidade dele de luta? Não. Unção. Associou-se à unção. O outro foi Eleazar. Ele lutou ao lado de Davi. Quando todo o exército israelita fugiu, ele lutou ao lado de Davi e ficou. E a Bíblia diz que eles venceram, ele e Davi. E ele lutou tanto que ele se apegou à espada. Ele não conseguia mais soltar a espada. A mão dele ficou apegada à espada, de tão enrijecido que ficou a musculatura. Aleluia.
e Samar, que venceu sozinho em um campo de lentilhas um exército de filisteus. Sabe, queridos, quando você se associa de coração, você vai experimentar de coisas extraordinárias. Por causa dessa associação, por causa dessa honra mais profunda. A Bíblia fala sobre um discípulo que era o discípulo amado. E muita gente critica João porque ele diz dele mesmo. Aquele discípulo a quem Jesus amava, lógico, foi ele que escreveu o Evangelho. Se tivesse o Evangelho segundo Rodrigo, ia ser o discípulo a quem Jesus mais gostava. Mas não é por aí não. Não é porque ele estivesse se achando melhor do que os outros, mas era porque ele se percebia amado por Jesus. E sabe, diferente de muitos outros, quando Jesus estava sendo julgado, João estava lá. Quando Jesus estava sendo crucificado, João estava lá. Ele não correu, ele não fugiu, ele estava lá, de frente para a cruz. E que recompensas ele recebeu? Que recompensa de honra ele recebeu? Ele foi só o apóstolo que escreveu o Apocalipse. Ele foi só o apóstolo que viu o fim de tudo. Que olhou e viu Jesus voltando nos céus, sentado num cavalo branco. Que olhou e viu a igreja glorificada. Que viu Jesus reinando por 1000 anos. Que viu a glória eterna que nós vamos viver. Foi só isso que ele recebeu. Por quê? Porque quando ele estava próximo, ele encostava a cabeça no peito de Jesus. Ele estava perto para ouvir o coração, o desejo do coração. Fique de pé. Aleluia. Eu espero que você consiga entender como a honra pode transformar a sua vida. Como nós lemos no início, aqueles homens eram homens frustrados, amargos de espírito, pessoas endividadas, pessoas que estavam em um momento, talvez o pior momento das suas vidas, mas por honrarem a unção de Davi, que nem estava sentado no trono ainda, aqueles homens tiveram a sua vida transformada. Da mesma forma, os discípulos, aqueles homens não eram letrados, grandiosos na sua sociedade, mas eles honraram alguém que foi ungido por Deus. E por honrarem, eles se tornaram grandiosos em feitos e realizações. Não, a unção não vai te capacitar a realizar os desejos do seu coração. Antes que você pense, agora eu vou realizar tudo o que eu quero. Se você se aproxima da unção com esse intento, você está errado. A unção vai te capacitar para realizar os desejos do coração de Deus a seu respeito. E que é muito melhor, irmão. É muito melhor. Sabe aquilo que você pensa que você quer? Aquilo que Deus quer para você é muito melhor. É muito melhor. E a Bíblia diz que Deus realiza o desejo do nosso coração. Mas a diferença é que o caminho é o caminho dele, não é o nosso. Amém? Vamos adorar o Senhor. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.